Sejam muito bem-vindos ao sexto webinar da série que a gente vem fazendo sobre Advanced Data Analytics, a jornada de dados da produção industrial. O tema de hoje é infraestrutura para grandes volumes de dados. Primeiramente, agradeço a presença de todos vocês aqui, do tempo de vocês, interesse pelo assunto, e gostaria de fazer uma pequena apresentação da Aquarius, bem rápida, e em seguida vou passar a palavra para o Diógenes, que é nosso parceiro da Teradata. Vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Só um segundinho. Vocês estão vendo? Está correto? Sim. Ok. Bom, eu acho que alguns de vocês já vêm participando de outros eventos como o de hoje e já devem ter visto essa apresentação, mas sempre tem gente nova, sempre tem alguém por aqui que ainda não conhece muito sobre aquários, então acho que é importante a gente contar o que a gente faz, né? Aquários é uma empresa de software focada apenas em software para a indústria, com 41 anos, né? A gente busca no mercado as melhores tecnologias de software e combina essas tecnologias com serviços, buscando atender as características de cada cliente, as necessidades específicas de cada mercado, de cada segmento, dando respostas únicas para problemas que a gente sabe que são únicos, né? Então, mesmo repetindo os produtos, as soluções entregues podem ser muito diferentes, e é nesse sentido que a gente trabalha, oferecer soluções inovadoras, com novas abordagens e com uma grande capacidade técnica dos nossos colaboradores para apresentar os melhores resultados, né? E a gente mantém esse ciclo de buscar tecnologia, de desenvolver novas abordagens, apresentar para o cliente, implementar, ter um bom resultado e depois começar novamente esse ciclo. Isso é muito parte da nossa cultura. Com que especificamente a gente trabalha, né? Tecnologias e serviços, então, IoT, cloud, inteligência artificial, realidade aumentada, cybersecurity, MES, PINs, gestão de malhas, de alarmes, enfim, muitas vezes a gente vê o que faz sentido para o seu negócio, né? Se é uma indústria, provavelmente a gente tem uma solução para apresentar para vocês, e a gente busca, em algumas situações específicas, a gente vai para o mercado para buscar a melhor solução para resolver um determinado problema. Nossa equipe é capacitada para isso, rapidamente consegue absorver novas tecnologias e implementar com sucesso. Então, nosso modelo de trabalho é mais ou menos esse: avaliar o cenário de cada cliente, combinar os melhores componentes e solucionar os desafios da TI e da TO, da TA, né, tecnologia de automação, tecnologia operacional, tanto com a nossa equipe como com parceiros também, solution providers e parceiros de tecnologia. Aqui vocês podem ver alguns dos nossos parceiros. GE Vernova é o parceiro mais antigo, mais conhecido, mas temos outras parcerias também, como Control Station, Max Solutions, OpenTAS, entre outros, tá? E o que a gente faz é basicamente essa combinação, então, para atender os diversos desafios aí da indústria 4.0, tanto oferecendo serviços diretamente, como capacitando empresas e outros fornecedores de serviço para a implementação dessas soluções. Entre os nossos produtos, aqui separado um pouquinho, né, por setor, a gente tem na parte de automação industrial, softwares para supervisão e controle. Então, HMI SCADA, o iFix e o Simplicity são muito conhecidos aqui no mercado brasileiro, né, e mundial também.
A gente oferece também soluções para acesso remoto, via web, team clients, conectividade com equipamentos através de drivers de comunicação, sistemas para controle de batelada. Na parte de controle de processos, gestão de malhas, sintonia PID. Na parte de gestão da informação, coleta e armazenamento de dados históricos por longos períodos, a gente vai falar um pouco disso hoje. Visualização de dados via web, gráficos, tendências, telas de sinótico, KPIs. Na parte de segurança operacional, gestão de mudanças, alarme, backup automático, realidade aumentada, analytics, que é o que a gente vem falando nessa série de webinars, então aqui não precisa nem me alongar muito. E na parte de gestão de produção e operações, gestão de eficiência, integração com sistemas ERP, gestão de terminais. Então, é uma ampla gama de soluções, né? A gente tem alguns parceiros que são específicos para projeto, algumas parcerias que facilitam muito as nossas ações para a inovação. Aqui dá para vocês verem um pouquinho das nossas referências, de alguns dos nossos clientes. A gente tem mais de 16 mil licenças instaladas em mais de 1.300 plantas aqui no Brasil, né? Entre as grandes empresas, aqui vocês podem ver algumas delas, né? Acho que logos são conhecidos, mas a gente tem parceria com grandes empresas, clientes muito importantes aqui para a gente. Neste webinar, a gente já passou por alguns temas, né, que estão disponíveis no YouTube, em outras plataformas, se vocês quiserem assistir as gravações. Esse é o último, esse de hoje é o último da série, mas a gente vai fazer, também está preparando um evento presencial sobre esse mesmo tema, Advanced Data Analytics, que deve ocorrer aí por volta de agosto, né? Então aguardem informações da equipe de marketing, fiquem atentos aí às mídias que a gente deve voltar a falar sobre isso. Bom, sem demorar muito, então, eu quero agora apresentar para vocês o Diógenes Santo. Ele tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia, atua no Brasil e América Latina com análise e ciência de dados, é especialista em arquitetar, desenvolver e implementar soluções em data lakes e data warehouses, tanto on-premise quanto em nuvem, usando tecnologias comerciais e open source. Ele é engenheiro de soluções, estrategista de nuvem, dados e arquitetura para a América Latina na Teradata, e é nosso convidado hoje para falar sobre esse tema, sobre o tema infraestrutura para grandes volumes de dados aqui com vocês. Durante a apresentação, fiquem à vontade para entrar no chat colocando perguntas, que a gente vai procurar responder aqui no final da apresentação, tá ok? Diógenes, já estamos vendo sua tela, pode seguir. Ai, obrigado, Márcia. Sempre bom estar com vocês. Uma parceria forte entre a Teradata e Aquarius. Obrigado aí pela linda apresentação que você fez para mim, né? Muito legal. Eu acho que tem aí uma coisa bacana da experiência que eu vim trazendo para a gente trocar com vocês hoje. Estou feliz que a gente conseguiu reunir aqui, né, em torno de 35 pessoas, né, parar o dia de trabalho para a gente estar junto. Eu acho isso é muito legal. E eu acho que tem uma busca muito importante sobre não só sobre arquitetura e dados, mas como é que eu trabalho todo esse desafio num mundo onde a informação está tão disponível mais do que nunca, né? E para o mundo de manufatura, isso não é diferente, né? Acho que tem um monte de oportunidades e achei legal, Márcia, você relembrando, né? Tudo que vem de IT e de OT, como é que a gente pode tomar proveito disso, tá? Eu reforço ali um pouco a posição que eu tenho hoje na Teradata, como estrategista de arquitetura e dados e também engenheiro de soluções para nuvem. Então, vocês ficam à vontade também para a gente, em algum momento, fora desse ambiente aqui, dessa comunidade, a gente também fazer esses debates, essas discussões de como trabalhar essas diferentes iniciativas de dados. E tem tudo a ver com analítica e hoje o boom, que é o AI, que é a inteligência artificial, que é um método, uma técnica, né, que também toma proveito de poder computacional para eu descobrir o valor que os meus dados têm e que podem vir de diferentes lugares, tá? Então, sejam bem-vindos. Espero que esteja aparecendo bem aí minha apresentação.
Mas eu acho legal a gente contextualizar, né? Que momento que nós estamos hoje nesse universo de dados, né? Qual é realmente o desafio disso? Então, eu trouxe alguns números que eu gosto muito de trocar com vocês, olhando pelos 180, né, zetabilhões de dados por ano, né? Ou seja, é muita informação realmente no mundo de internet, no mundo de dispositivos digitais, onde esses dados nascem a todo momento, né? Você vê se 30% dos dados das corporações serão dados sintéticos, né? Se a gente considerar também dados de máquina, o que traz mais do que tudo complexidade, né? Além da massa de dados. E se vocês observarem aqui nesse terceiro pilar, 55%, isso está baseado em algumas entrevistas feitas com pessoas de várias empresas no mundo, os dados têm esse desafio de geralmente estarem isolados. E o valor eu consigo quando eu uno eles, né? Então, não é simples você rastrear o dado quando ele nasce e como é que eu faço para consumir. E como um quarto pilar, que ele mostra aqui, os 31% dos executivos acham que as suas organizações elas não são eficazes no uso dos dados naquilo que a gente chama de tempo real, né? Para quem é do mundo de dados como eu, obrigado, mas que você me lembrou dos meus 25 anos, né? Mas é que eu sou de uma época que, inclusive, era tudo batch, né? Tudo era em lote. Eu executava isso, os dados de um dia eu analisava o do dia anterior. E hoje tudo é tempo real, até para que eu possa inovar. Eu ser esse pilar, essa organização que possa inovar frente aos meus competidores. Então a gente vai perceber que os dados, ele é não só esse impulsionador crítico, mas ele é vital para o processo de inovação. E ele é um pré-requisito da forma como eu trabalho e modernizo essas arquiteturas de dados, para eu trabalhar aquilo que é, digamos, o que há de mais avançado em processos sobre dados, que é AI e Machine Learning. Né? Aqui, ó, pessoal, eu coloquei AI como né, Artificial Intelligence em inglês, mas né, IA, AI, sinônimos da mesma coisa. Tá? E eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com esses tipos de desafios, né? Mas a gente vai observar que no nosso mundo de manufatura existe uma grande demanda por integrar essa variedade de dados, né? Então, eles são dados que vêm de diferentes equipamentos, né? Muitas vezes eles não estão sincronizados em termos de tempo, então eu preciso garantir que eu tenha um entendimento na linha do tempo de tudo que acontece dentro do meu chão de fábrica, né? O momento de disponibilidade desses dados, formatos diferentes, padrões diferentes. Então, não é trivial essa variedade de dados que a gente precisa operar, né? Então, é necessário ter tecnologias e abordagens que possam manejar isso. Se a gente olhar essa pirâmide, ela vai mostrando esses diferentes tipos de dados no mundo TI e IoT, né? E TI e IoT. Nós vamos observar aqui alguns termos que provavelmente vocês conhecem, né? SCADA, MES, o próprio RP, quando a gente fala da parte de TI, né? E tudo que tem a ver com sensores e tudo que tem a ver com IoT, né? Então, para eu poder tomar proveito de predição, que tem tudo a ver com machine learning e inteligência artificial, eu preciso entender e trabalhar essas diferentes variedades e estruturas de dados. Então não é um desafio trivial, a gente já entende isso de forma mais clara, né? E a demanda do negócio também está evoluindo nesse sentido. Quando eu falo demanda do negócio, provavelmente muitos de vocês aqui o são pessoas que estão tomando proveito dessa informação para tomar decisões do seu dia a dia, né? Então, tem uns termos, eu mantive aqui, inclusive alguns em inglês, para a gente entender, né? O que a gente chama de Enterprise Analytics. Então, a necessidade de eu poder manejar esses dados de uma forma centralizada, mas ordenada, organizada centralmente, né? Não só para facilitar o acesso ao dado, mas entram questões de segurança, onde eu tenho que garantir quem acessa o quê, né? Mas sim, olhando nesse segundo pilar aqui, uma demanda importante departamental, então, né, não significa que eu trabalhe na empresa como um todo, mas eu tenho demandas diferentes, dependendo da área que quer tomar proveito desses dados, né? Então, as tecnologias abordadas que eu vou escolhendo tem que ter essa flexibilidade de eu poder olhar o dado, às vezes o mesmo dado, por perspectivas diferentes. Existe aí uma demanda também importante que nasce no mundo da nuvem, para a turma que adora a nuvem, né? Mas
a nuvem trouxe flexibilidades em termos tecnológicos muito interessantes, que é o que ele chama aqui de compute isolation. Então, eu não preciso mais comprar processamento e disco junto, eles ocorrem separados, então eu posso armazenar grandes volumes de dados e poder escolher qual é a técnica ou qual é o software que eu quero analisar meus dados, né? Tudo numa perspectiva, e eu acredito que vocês também já ouviram esse termo, que é a exploração do lake, né? No mundo de dados, um padrão de arquitetura que se tornou muito comum é o data lake, né? Que é esse lugar onde eu posso armazenar todo e qualquer tipo de dado, não só em velocidades diferentes, mas em formatos diferentes, com características diferentes, né? E a nuvem traz essa flexibilidade quando eu posso armazenar esses dados em bases de armazenamento de muito baratas, que flexibilizam muito aquilo que eu preciso fazer em termos de analítica. E, claro, para me permitir inovar, para me permitir ser diferente. E até para organizações se transformarem digitalmente, né? Trazendo agilidade para aquilo que eu quero fazer. Então, o negócio também, além desses próprios desafios, estão buscando essa flexibilidade, a tomada de proveito desses dados. E eu trago mais alguns números também que eu acho que são bem legais, né? Olhando pela perspectiva, quando a gente olha pelo prisma de inteligência artificial, a gente vai ver, né, que a inteligência artificial não só entrou na vida de todo mundo, né? Hoje todo mundo usa um pouco disso no seu dia a dia, né? Mas realmente existem previsões de que vai agregar muito valor bruto para as organizações utilizando esse tipo de ferramenta, né? Tanto que tem um número que me parece super interessante, 39% do aumento do lucro da indústria de manufatura até 2035. Isso nos mostra um espaço muito grande de trabalho, né? Não só do mundo de tecnologia, mas dos usuários que usam dessa tecnologia para poder tomar decisões, né? Agora, a gente vai observar que isso não pode, esses números não são simplesmente alcançados somente comprando uma ferramenta. E eu não posso também pensar isso de forma isolada. Não posso pensar isso como projetos independentes. Eu vou garantir a escalabilidade dessas iniciativas se eu souber entender e mapear essas minhas iniciativas e organizá-las dentro da minha organização, ainda que elas nasçam em áreas diferentes e departamentos diferentes. Mas eu gostei muito desses números para mostrar essa flexibilidade. E esse desafio de você poder consolidar e organizar esses dados, eu trouxe uma frase de uma pessoa lá da PwC no Reino Unido, num evento em que ele falou assim, ó, muito trabalho foi feito para consolidar e organizar. Só que há um risco que muitas vezes ele é dilacerado pelos fornecedores que querem vender capacidade de AI, né? Então, o que para mim tá por trás dessa frase? Se você procurar qualquer empresa de tecnologia, ela vai dizer eu tenho algo de AI. E por isso que eu digo que não é só a escolha de uma ferramenta, mas é a forma como eu estruturo isso. Então, quem sabe, todas as empresas de tecnologia estarem entregando capacidade de AI não significa que eu vou conseguir atingir aqueles números interessantes que a gente estava falando agora há pouco, né? E a gente vai observar, eu vou trazer aqui nesse slide uns termos legais, mas que são importantes, pelo menos para a nossa perspectiva, né? Dados harmonizados. Esse adjetivo um pouco genérico é para explicar a importância que os dados, o entendimento dos dados, né? Saber como é que eles estão, em que estágio que eles estão, características, de onde que eles vêm, em que momento que eles vêm, vão permitir que eu possa gerar valor no consumo desses dados, né? Um termo que está sendo muito usado, pelo menos a Teradata tem reforçado isso muito nas nossas discussões com os nossos clientes, mas vocês vão também escutar isso de outros fornecedores, é o que a gente chama de Trusted AI. Tem que ser uma AI confiável, né? Tinha uma máxima no passado que era, se eu coloco lixo nesse processo, eu também vou tirar lixo. Isso não ficou diferente com a inteligência artificial, né? Ela não consegue gerar algo diferente se eu der informação incorreta para ela, certo? Então, esse é um pilar elementar da nossa visão, que é como tomar proveito e como construir essas arquiteturas de dados, onde eu possa garantir essa AI confiável. E, claro, integração de processos, onde a gente vai observar alguns desafios importantes. Se a gente perceber dentro desse cenário,
num ciclo de construção do modelo analítico, me perdoem se eu confundo alguns, mas o que eu quero dizer é, toda vez que uma pessoa, um cientista de dados, um engenheiro de dados, uma equipe de dados, ele vai trabalhar sobre essas arquiteturas de dados, basicamente ela vai enfrentar 3 pilares básicos de desafios ou de problemas, né? Que a gente tem que entender. Primeiro é que é um problema de dados, né? Para vocês verem, esses estudos demonstram, e isso a gente vê na prática das implementações analíticas, 80% de todo o projeto é gasto preparando dados. Não é necessariamente gerando, digamos, né, o rocket science, né? A parte mais complexa, por exemplo, usando algoritmos de AI, mas preparando o dado para que ele seja lido e consumido por essas técnicas de AI. Então, se 80% do meu investimento de tempo, quando a gente fala tempo, vamos traduzir isso. Investimento financeiro, né? Investimento de pessoas, para um trabalho inicial de preparação de dados. Não sei se aqui entre nós tem os engenheiros de dados, mas são eles que muitas vezes estão nesse trabalho pesado de preparação. Como segundo, é uma nova de escala. 100% do aumento do número de modelos, porque naturalmente você quer escalar e democratizar a forma como opera esses modelos, né? Então, naturalmente eu começo a criar, de um modelo inicial que eu pensei, eu começo a usar outras técnicas de modelagem. Muitas vezes eu quero incluir mais dados para reforçar a inteligência do meu modelo, né? E isso também se reflete na perspectiva de custo dessas soluções e tecnologias. Então, é sim um problema de escalabilidade, escalar, crescer, né? E também é um problema de implementação. Não é por acaso que alguns levantamentos identificam que você demora 5 meses para implementar um modelo em produção. 5 meses é muito para eu que quero, né, me transformar digitalmente. Se eu estou num processo de transformação digital, como é que eu posso demorar 5 meses? Em 5 meses, tudo muda, né? Os usuários mudam, os comportamentos mudam, né? Então, como é que... Eu tenho que acompanhar isso, 5 meses é muito. E não é por acaso que você vê 65% de vários modelos preditivos que as empresas geram não entram em produção. Ou porque eles atrasaram e eles não são mais válidos, ou porque eu não monitorei a performance desses modelos, né? Então, existe uma demanda importante, ou entender que há um problema na velocidade com que eu implemento esses modelos. E é isso que nós vamos ver como é que a gente vai buscar resolver tudo isso nesse cenário, tá? E olhando para a nossa indústria de manufatura, a gente vai ver isso porque, de alguma maneira, a indústria 3.0, né, teve uma abordagem de eu implementar iniciativas analíticas de uma forma muito isolada. Acho que é um termo correto de se dizer, né? E isso fere a eficiência que eu gostaria de ter na construção dessas arquiteturas, né? Você vê 2 números que também, para mim, são chaves aqui, né? 47% não é possível obter talento, pessoas que tenham conhecimento, não só de ciência de dados, mas de todo esse ferramental, né? Não é por acaso que a gente tem né, a alegria de ter, por exemplo, um Aquarius trazendo esse conhecimento, então são alternativas, né, muitas vezes eu não consigo encontrar as pessoas, contratar as pessoas num mundo de rotatividade de pessoas muito alta, né? Eu posso contar com empresas que têm esse know-how como a Aquarius. E claro, muitas empresas estão lutando aqui, 45%, com os déficits técnicos. O que isso significa? Desafios de não só ter silos de dados, ou dados distribuídos, que eu tenho esse desafio de juntar, mas muitas vezes cada silo tem uma tecnologia diferente, né? E aí gera mais complexidade naquilo que eu preciso trabalhar. Então, a gente vai observar que a causa raiz disso é ter esses pipelines dedicados. Quando a gente usa o termo pipelines em dados, é esse fluxo de dados, desde onde o dado nasce, todo o processo de transformação, preparação, modelo analítico, até o momento que eu consumo esse dado, né? Então, é evidente, e o desenho mostra isso, como é complexo isso, não só de organizar isso, como também isso incrementa os custos que eu tenho por trás disso, né? No que se refere ao armazenamento, ao processamento, pessoas repetindo os mesmos passos, equipes diferentes trabalhando no mesmo dado, gerando variáveis sobre os mesmos dados e que poderiam, digamos, estar aproveitando de uma biblioteca dessas variáveis. Então, a gente vai ver que falta aí, e eu acho que a indústria 4% vai trazer isso,
essa possibilidade de você ter isso de forma mais ordenada, ou um termo que eu gosto de usar que é mais governada, né? Então, a Teradata, por exemplo, é uma empresa que tem uma tecnologia importante do mundo de dados, há muitos anos já, algumas décadas, né? A gente fala isso com muita alegria, de uma plataforma analítica flexível que toma proveito dessas capacidades da nuvem para poder analisar dados. Eu não quero que você se confunda com os desenhos aqui, mas basicamente, estas nuvenzinhas, elas representam camadas de processamento. Camadas de processamento, gente, são equipamentos na nuvem, claro que virtualizados, essa é a bondade, o benefício da nuvem, né? Em que eu posso escolher o tamanho desses grupos de máquinas, que a gente chama de clusters, que eu posso escolher eles, eu posso dedicar eles para cargas de trabalho específicas, eu posso ter uma para processar dados de sensor, ter uma para processar dados de relatórios, uma para processar dados de dashboards de produtividade, eu posso construí-los baseados na forma como eu me organizo como empresa, né, tendo clusters específicos por equipe, por exemplo. Mas o legal daqui é essa flexibilidade que a nuvem me permite em não só escolher esses motores analíticos, que são softwares que processam isso de forma muito eficiente, mas eu escolho a potência desses clusters para que eu possa trabalhar sobre meus dados. Por isso que a Teradata não tem medo da quantidade de dados, da variedade de dados, da velocidade que esses dados têm que ser processados, né? Vocês vão ver um outro elemento importante que está aqui embaixo, perdão que não está tão visível, mas tem aquele elemento que eu comentei com vocês, que é esse armazenamento barato que existe na nuvem, né? É o que a gente chama de Object Store. Todo mundo que tem suas fotos no celular guardadas na nuvem usam esse tipo de camada, para vocês terem uma ideia de como é flexível essa camada de armazenamento na nuvem. E é claro, nós, não só como tecnologia, mas organizações também podem tomar proveito dessa camada de armazenamento para armazenar o universo de dados que nascem do nosso chão de fábrica, né? A nossa tecnologia, efetivamente, ela pode operar em qualquer nuvem. Então, hoje nós estamos presentes nos 3 principais provedores de nuvem do mercado, que é a Azure da Microsoft, a AWS e o Google. Mas olha só, esse desenho, essa quarta nuvenzinha aqui embaixo, né, que tem um símbolo global e um cadeadinho, basicamente ele demonstra para a gente que a Teradata não está só na nuvem pública, ela também está presente na nuvem privada ou on-premise. Quero comentar um pouquinho daqui a pouco com vocês por que isso é tão relevante, né, no mundo que a gente pensa que só a nuvem pode me trazer benefício, tá? Então, quando eu falo de plataforma tecnológica, é esse software inteligente que nós desenvolvemos, que a gente vem inovando e amadurecendo, e que é executado sobre essas camadas de processamento e armazenamento da nuvem, tá? E isso só é possível por conta dessa inteligência que nós temos, não só pela forma como a gente processa paralelamente os dados, então isso muda tudo. Eu vou mostrar alguns tempos de resposta que a gente tem em várias iniciativas no mundo, né? Essa escalabilidade linear que a gente chama, ou seja, por mais que eu aumente os dados, aumente a quantidade de dados, eu consigo manter o meu tempo de resposta, o meu SLA, né? E tudo isso porque a gente tem esse motor inteligente otimizado, que é isso que a gente vai melhorando a cada novo release, nova versão da nossa plataforma. A gente tem também capacidades, eu vou falar alguns termos técnicos, espero não confundi-los, mas o mundo tecnologia fala um termo chamado Data Fabric. Como é que eu, ainda que os dados não estejam na minha plataforma, como é que eu faço para acessá-los em outros lugares? Isso é o que a gente chama de Data Fabric. Então, a nossa plataforma Vantage Cloud tem essa característica. E poder armazenar em qualquer tipo de camada de armazenamento, aproveitando essa arquitetura nativa em nuvem. Tá? Esse é o grande, pelo menos os principais pilares que eu acho que criam um diferencial da nossa solução em relação a outras, né? E é por isso que várias empresas têm criado, têm usado, têm construído com a nossa tecnologia vários padrões de arquitetura como data houses, lake houses e data lakes do mundo, tá? Termos aí que a turma provavelmente pode conhecer. Os números de como isso se reflete 200 vezes processos de preparação de dados mais rápidos, né? Então isso faz toda a diferença. Quando a gente falava de transformação digital e inovação, eu quero ser mais rápido, minimamente ser mais rápido que o meu competidor, não é assim, né? Redução no tempo de fluxo de trabalho desses profissionais
que tomam proveito dessas arquiteturas e rodando esses modelos a 1/7 do custo, né? Ué, mas, né, quer dizer, todas as tecnologias não fazem isso? Elas não fazem da mesma maneira. E, obviamente, a inteligência do nosso software garante que a gente use menos infraestrutura de hardware ou na nuvem de hardware virtualizado para fazer o que outros fazem ou demoram mais para fazer. Tá? Então, para a gente isso tem um diferencial importante. E a forma como eu construo essa arquitetura também faz toda a diferença, né? Então, basicamente, esse é um desenho de arquitetura que eu gosto de mostrar para a turma, né? Espero não confundir os mais novos desse mundo, mas é essa arquitetura que permite que eu traga dados em tempo real. Aqui o termo que a gente usa é streaming, né? Ou real time, né? Dados que venham do on-premise, né? Porque muitas vezes eu tenho sistemas e aplicações ainda, né, em data centers próprios que não estão na nuvem pública, né? Ou mesmo de aplicações de TI que estão com essa característica de software como serviço, software as a service, né? E, claro, estruturar esses dados em camadas onde o dado vai sendo trabalhado. Ele tem estágios de evolução, vamos dizer assim, né? Ele nasce como um dado cru, que muitas vezes ele não está preparado para ser analisado, né? Ele entra num processo de preparação de dados, aqueles 80% que eu preciso investir tempo, que é a engenharia de dados, até prepará-lo para que ele esteja numa zona digamos, de consumo, em que eu possa tomar proveito de funções realmente analíticas para usar, para que sejam usados pelos meus usuários, né? Então, a nossa plataforma permite digamos, esse processamento analítico de dados, o processo de gestão desses dados nessas diferentes fases que eu comentei com vocês, garantindo essa escalabilidade, independente, inclusive, da ferramenta que eu uso aqui para consumo, né? Isso para a gente é super importante, porque muitas vezes eu contrato pessoas que têm conhecimentos em linguagens, ferramentas, né, em que eu quero facilitar para essa turma. Eu não tenho tempo de treinar essa rapaziada. Né? Então, como é que eu faço para permitir isso? Eu garanto que a solução seja integrada com outros softwares que permitem consumir e aproveitar essa velocidade do nosso motor. Tá? Um outro componente que eu acho muito relevante, que para a gente tem uma força importante, é o que a gente chama de in-database. Esse termo técnico, ele tem a ver com garantir que eu possa executar as minhas técnicas e funções analíticas onde o dado está. Eu não preciso ficar movendo ele para todos os lados. A turma que está acostumada com nuvem descobriu que a nuvem tem essa flexibilidade de eu poder escolher ferramentas a todo momento e trabalhar esses dados. Mas ele gera um Lego que não é simples de você administrar. Então, em vez de eu ficar levando os dados para diferentes camadas de processamento, eu trago essas funcionalidades dentro do nosso motor para que simplifique isso. Então, é lá que eu tenho funções analíticas descritivas, toda a parte de funções de transformação e limpeza de dados, né? O que a gente chama de feature engineering, a geração e gestão de variáveis, que é a fonte de dados para modelos, por exemplo, de machine learning, inteligência artificial, né? Machine learning propriamente dito, muito a gente fala na onda de manufatura, pego dados de sensores que estão alinhados no tempo, né? Então eu preciso de capacidades time series, né? Geoprocessamento, quando eu estou olhando para dados onde eu quero entender a geolocalização. Então, várias funções analíticas que simplificam esse trabalho. Eu comentei com vocês a integração com outras ferramentas aqui, que está claro aqui nesse pilar do meio, né? Garantindo, inclusive, que usuários não só usem essas ferramentas já disseminadas no mercado, mas possam falar linguagens que são reconhecidas no mundo de dados. Uma delas, por exemplo, é o SQL, que é uma linguagem para base de dados relacionais. Python, que é uma linguagem de programação muito conhecida e muito usada pelos cientistas de dados. Linguagem também R. Então, independente da linguagem, ferramenta que eu uso, eu posso usar a nossa plataforma. A ponto de simplificar também a monitoração e o governo desses modelos analíticos dentro dos meus ambientes. Tá? Então, a gente vê e demonstra essas capacidades entregando várias casos de uso dentro da cadeia de valor de manufatura. Né? Aqui eu vou mostrar um deles, eu acho até que a turma vai compartilhar esse material com vocês depois, vocês podem olhar com um pouco mais de calma e tranquilidade esses distintos
casos de usos que a gente já implementou em outros clientes de manufatura no mundo ou está implementando nos dias de hoje. Tá? Como um último componente aqui que eu não quero deixar de comentar com vocês, é que muito eu falo de nuvem porque a nuvem quebrou algumas barreiras que antes no mundo on-premise eu tinha e agora eu não tenho mais. Só que essas capacidades também estão sendo trazidas para o mundo do on-premise, né? Eu falo do data center próprio, né? Quando eu falo de nuvem privada. Então nós estamos notando isso muito forte no mundo e muitas empresas que começaram a implementar aplicações analíticas da nuvem estão repatriando essas cargas de trabalhos. Por inúmeras razões, isso aqui é um estudo feito pela VMware sobre esse tema, mas que no mundo de manufatura a gente reconhece, né? Seja, por exemplo, para a questão de pesquisa e desenvolvimento que olha para a segurança de uma forma muito forte, né? Não que a nuvem não seja segura, mas uma demanda importante, muitas vezes regulatória, de eu ter os dados controlados dentro de casa, que eu não possa ter esse em outro lugar, né? A necessidade de integrar com sistemas que ainda estão on-premise, e no chão de fábrica a gente tem muito isso, muito equipamento, em que eu marquei um terceiro aqui, que é a latência, né? Muitas vezes, é claro que eu posso levar dados do on-premise para a nuvem, né? Mas eu tenho links de comunicação que às vezes não estão com a performance que eu vou garantir que esse dado vai chegar no tempo que eu preciso em tempo real. Então não é assustador que depois de mais de 10 anos de nuvem no mundo, né? A gente já observa que tem empresas que eles não é uma escolha se eu devo estar on-premise ou na nuvem. Eu quero, na verdade, circular tomando proveito da flexibilidade que a nuvem precisa, mas, obviamente, aplicações que eu possa também ter on-prem. E aí, claro, a gente tem um grande diferencial que eu também acho muito relevante, que é essa mesma tecnologia que eu tenho na nuvem, eu também posso implementá-la dentro do on-premise, né? O que a gente chama aqui, vocês vão observar nesse texto, de nuvem híbrida, onde eu vou, né, integrando e movimentando dados, seja entre on-prem e a nuvem e vice-versa. Tá? Então a gente acha que essa é uma capacidade importante. Se eu pudesse resumir aqui, eu diria que a grande questão realmente é a possibilidade que eu tenho. Perdão, que eu perdi aqui só o slide, né? De eu poder ter esses dados acessíveis e compartilhados dentro das camadas de armazenamento baratas da nuvem, as funções de database que eu comentei com vocês, né? A escalabilidade mais de custo efetivo que a gente tem por ser um motor onde a inteligência faz toda a diferença e, claro, flexibilizando para que você possa usar a ferramenta que você quiser sobre a nossa plataforma, tá? Então, acho que esse é o grande diferencial. Vou dar uma palhinha sobre o futuro rapidinho, que já está disponível agora. Vocês vão ouvir, a turma que adora AI, vocês vão ouvir muito agora o termo Agentic AI. O Agentic AI uma sub-área do mundo de inteligência artificial que se refere a esses sistemas de AI que têm essa necessidade de executar ou a capacidade de executar tarefas de forma autônoma, tomando decisões baseadas em temas contextuais, né? Mais do que eu usar um ChatGPT, um Gemini, né? Um Bedrock, ferramentas diversas que hoje estão disponíveis na internet de inteligência artificial, que olha para o dado que já aconteceu, eu quero dar contexto para esses dados. Então, a gente acredita que isso vai estar muito forte a partir desse ano. A nossa plataforma, inclusive, já incorpora capacidades como Vector Store, que é uma forma de eu guardar esses dados de contexto de forma muito rápida, né, para que ele seja usado por modelos, por exemplo, de LLM de Generative AI, que é tudo que tem a ver com Agentic AI. Eu achei muito legal tocar nesse assunto, porque se vocês começarem a ler, forem atrás, vocês vão ver esse termo, e aí vocês vão lembrar de mim. Muito bom, né? Então, obviamente, a gente mostra alguns casos de uso que eu acho interessantes aqui, né? Do mundo de manufatura de automóveis, onde a turma faz análise de soldagem utilizando nossa tecnologia. O que eu gosto muito desse caso, vocês deram uma olhada, 3,2 bilhões de leituras de dados de sensor processadas diariamente. Então, são 9 milhões de modelos treinados para organizar esses dados de sensores, né? E 40 mil modelos treinados para detectar soldas ruins. Então, para um chão de fábrica, de fabricação de automóvel que já é eficiente, a gente está incrementando esse nível de eficiência. Então, acho que é um caso bem bacana.
Um outro que eu também acho muito legal é manutenção preditiva, né? Então, como eu posso usar técnicas de rede neural dentro da inteligência artificial, por exemplo, para eu poder prever que um determinado dispositivo ele vai entrar, por exemplo, num estado de quebra e eu poder antecipar a manutenção desse produto. Se a gente, por exemplo, pensar o quanto custa uma furadeira no mundo de oil and gas, né? Quando o custo desse tipo de equipamento para você perfurar o chão em busca de petróleo, você ter esse equipamento parado é um custo altíssimo para esse tipo de organização, só para dar um exemplo desse universo, né? Então, aqui um caso real, utilizando dados de IoT, né? 60 modelos treinados para fazer esse processamento em paralelo dentro da nossa base de dados, em database, né? Trazendo um nível de precisão bem maior daquilo que era feito anteriormente sem a nossa tecnologia. Então, acho que é um caso muito interessante. De qualquer forma, eu queria dar um pouquinho de cara para vocês do que é essa plataforma, tá? Eu espero aqui mostrar rapidamente numa demonstração simples, né? A console dessa tecnologia. Então, agora, por exemplo, eu estou demonstrando para vocês, através dessa console, como eu posso criar aqueles clusters de processamento que vão executar a minha lógica analítica sobre os meus dados, né? Então, aqui vocês estão vendo o que a gente chama de grupos de processamento, né? Basicamente, é um elemento genérico, mas onde eu vou criar as regras a quais esses clusters de máquinas vão processar, né? Então, aqui eu vou poder determinar o tamanho desses clusters, eu vou poder determinar se eu quero que ele cresça ou diminua à medida da necessidade, né? Eu vou poder determinar que horário que eu quero operar. Eu posso dizer, né? É uma operação, um processo que eu vou rodar somente à noite. Então, eu não preciso deixar essa máquina, esse equipamento, esse custo ativado durante o dia. Então, aqui, por exemplo, eu estou criando um perfil desses, um perfil que eu vou executar processos analíticos durante a noite. Eu determino o tamanho dessa infraestrutura, né? Usando termos mais simples, como small, são termos que a nuvem trouxe como uma facilidade. Eu posso ver a disponibilidade disso, eu quero estar sempre rodando, tá esquedulado, né? Eu tenho essa capacidade que eu comentei com vocês de autoscaling, então eu posso determinar que eu quero que ele cresça automaticamente à medida que ele usa mais máquina, mas eu posso limitar isso, porque obviamente isso representa um custo, porque é processamento, né? E obviamente eu também posso, que eu acho muito interessante, já ver o quanto isso vai me custar para ver até esse nível de previsibilidade. Então, eu vou criando esses clusters. Uma outra parte que eu gostaria de mostrar para vocês é do lado do usuário, né? Então, aqui eu estava olhando de como eu instancio esses processamentos. Então, aqui eu tenho ferramentas de visualização que simplificam a forma como eu vou olhando para esses dados. Você lembra daqueles 80% que a gente falava de preparação? Eu já posso usar a ferramenta do Vantage Cloud para poder já entender como esse dado está caracterizado, até para que eu possa tomar a melhor decisão de como eu vou trabalhar, transformar esses dados e como eu vou gerir esse conjunto de variáveis, né? Então, vocês estão vendo aí que eu vou analisando colunas de dados, eu vou podendo filtrar esses dados, né, visualmente, simplificando a forma também como eu interajo com esse tipo de tecnologia, né? Então, eu estou evitando, por exemplo, que eu preciso ficar escrevendo muito código, até para usuários que não têm conhecimento em linguagens de programação. Aquilo que o mundo de tecnologia chama no code, sem código, ou low code, eu baixo o código, né? Então, eu consigo também ter funcionalidades de visualização também. O que isso não me restringe a minha plataforma. Novamente, muitas vezes o usuário já vem com conhecimento em outras ferramentas. Eu já tenho na minha organização outras ferramentas. Jorge, eu já uso um Tableau, eu uso Power BI da Azure, eu uso uma ferramenta como DataIQ, H2O, do mundo do universo de open source. Eu posso usar essas ferramentas? Sim, eu posso usar essas ferramentas também com Vantage Cloud, tá? Uma outra característica importante é eu trazer dados externos, que eu acho muito bacana, porque muitas vezes eu quero cruzar isso que eu estou fazendo com dados que eu tenha, por exemplo, na minha máquina, no meu laptop. Então, eu tenho essa flexibilidade de trazer esses dados. E como eu estava comentando com vocês de capacidades no code, low code, né? Eu tenho essa facilidade, através dessa interface web, simplificar ou facilitar o acesso aos dados, fazendo com que eu não precise programar
simplificando a forma como analisa essas informações, né? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, ele não só está simplificando essa democratização de acesso a esse dado, e ele vai mostrar para a gente aqui, finalmente, o código que ele gerou, que obviamente eu não preciso ter o detalhe, porque eu faço isso via interface, né? Uma outra perspectiva que eu acho muito válida é, poxa, Jorge, se eu estou usando essa capacidade de processamento, eu também preciso ter a governança financeira disso, até para ver se as minhas iniciativas estão trazendo valor. E aqui o que vocês estão vendo é essa visão financeira de consumo da nossa plataforma, que você pode, né, entender como é que eu estou consumindo, associar esse custo e consumo para as iniciativas analíticas ou para as equipes que estão trabalhando nessas equipes analíticas, né? Então eu consigo ter essa visão que é vital para eu seguir desenvolvendo essas iniciativas de AI e Machine Learning. Não só pela perspectiva de processamento, mas também quando olho pela perspectiva de armazenamento. Então a visão é a mesma, mas obviamente não estou olhando o consumo por minuto, né? Eu estou olhando por terabytes consumidos de dados, né? Que são basicamente as duas principais variáveis de uso de consumo de processamento. E aqui, como último, eu também posso ter a possibilidade de usar aquilo que é Generative AI através da própria console, quando eu preciso fazer uma pergunta em linguagem natural, buscando, obter resposta do sistema, sem que eu precise conhecer muito da interface, né? Não tem como eu perguntar e ele responder para mim? Essa não é a grande vantagem da Generative AI hoje para tudo aquilo que é produtividade das nossas equipes. É isso que tem a ver essa funcionalidade que a gente chama de AskAI dentro da nossa plataforma. Só para vocês terem uma nuance aí de darem uma olhada sobre o que é a nossa plataforma de dados. Eu queria também aproveitar, e aí chegando aos finalmente, né? Se vocês estão muito interessados e vendo o valor, e aí eu vou compartilhar uma outra telinha bacana aqui para nós. Me dá um segundo aqui, para vocês verem esses casos reais, né? Porque nós temos um site que chama ClearScape Analytics Experience. ClearScape, gente, é esse conjunto de funcionalidades analíticas da nossa plataforma. Não quero confundi-los com nomes de produtos, tá legal? Mas o legal desse ClearScape Analytics Experience é que é a nossa plataforma gratuita para que você possa encontrar modelos ou iniciativas analíticas de várias indústrias, inclusive indústrias de manufatura. Então aqui vocês podem, obviamente, cadastrar um e-mail de vocês. Vocês vão ter a possibilidade de instanciar um Vantage Cloud. E aqui eu posso filtrar esses diferentes casos de uso de analítica. Então, por exemplo, aqui eu tenho por indústria, né? Eu tenho por função analítica, eu tenho integração com outras ferramentas, de acordo com a linguagem, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou filtrar por manufatura, só para vocês verem os casos de uso. Detecção da anomalia, manutenção preditiva, alguns exemplos de casos de uso nesse mundo em que eu possa ter acesso, inclusive replicar no meu mundo, né? Então aqui eu não quero confundi-los com algo tão técnico, mas é isso, né? Aqui eu tenho um programa, por exemplo, Python, para manutenção preditiva, onde ele já está pronto, obviamente baseado em algumas estruturas de demonstrações nossas, você tem que adequar dentro das suas estruturas de dados, mas ele vai mostrando esse caminho que eu vou poder construir e analisando e executando essas funções analíticas, nesse caso específico, para a questão de manutenção preditiva, tá? Então, fico feliz de poder não só ter mostrado para vocês a carinha da nossa tecnologia, mas também esses casos que vocês podem gratuitamente entrar e já poder reconhecer não só a nossa tecnologia, como casos de usos reais desse tipo de aplicação, tá? Vamos ver como é que nós estamos no tempo. Me parece que eu estou num bom tempo. Eu não sei se eu trago aqui para a mesa a Márcia, a Cário e a Nicole para retomar aqui e espero também, obviamente, o reconhecimento de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Perdão, Márcia. Tá no mudo, Márcia.
Desculpa. Eu gostaria de usar esse tempinho primeiro para pedir para quem, para vocês que respondam o formulário de avaliação. Para a gente é super importante para a gente entender se a gente está no caminho certo, fazendo apresentações de interesse para vocês e onde a gente pode melhorar. Então, no chat tem o link, por favor, respondam. E também no chat. Se quiserem colocar alguma pergunta, ainda tem uns minutinhos, ainda dá tempo, né? Então podem colocar perguntas, se e eventualmente não der tempo, a gente responde depois. Mas, Diógenes, acho que a gente deveria também, né, falar o que eles fazem para começar nesse mundo, se quiserem. Eu acho que nosso telefone está aí, né, nas apresentações. Exato, Márcio. Eu tô até aproveitando aqui para já colocar os meus dados, né? A gente está super junto com a Aquarius. Se vocês falarem com a Aquarius, falarão com a gente. Se falarem com a gente, nós trazemos a Aquarius. Eu acho que tem a força não só da nossa tecnologia, mas do conhecimento, da experiência que a Aquarius traz para esse mundo de manufatura. Então, eu aproveito aqui para compartilhar com vocês os meus dados também aqui no chat, se vocês estiverem interessados para a gente começar esse debate, né? Eu acho que as oportunidades estão aí, os dados estão aí, a tecnologia está pronta para isso e o conhecimento também. Então a gente está aqui realmente para apoiá-los. Exatamente. Bom, eu acho, para mim a apresentação foi excelente, muito clara. Agradeço muito você ter saído da sua licença paternidade para estar aqui com a gente hoje, né? Com muita felicidade, opa. Que bom. Então, só tenho a agradecer. Realmente não veio nenhuma pergunta, então acredito que a gente possa encerrar, mas quero agradecer muito a sua presença, Diógenes, e a presença de todos aqui. E tenho certeza, a gente fica aqui à disposição, tenho certeza que a gente vai receber algum contato, algum feedback em relação à sua apresentação e a gente compartilha depois. E fiquem todos à vontade, então, para nos acionar. E atentos aí, porque em breve a gente deve divulgar aí a data do evento presencial aqui em São Paulo, tá? E vocês estarão todos convidados, ok? Muito obrigada, tenham todos aí uma ótima tarde. Obrigado.